No vídeo anterior, pessoal, nós falamos da mente coletiva, de como você está nessa mente coletiva e o quão importante é entender quando um pensamento é seu e quando não é. Então, com esse entendimento do vídeo, que eu vou deixar linkado aqui, se você não assistiu, assista, podemos entender que a mente coletiva tem vários padrões de pensamentos, sensações, e que, como já bem sabemos e estamos falando aqui, o começo do ano ele reforça padrões de pensamentos, de nova vida, de renascimento, de tudo pode ser, de infinitas possibilidades, saúde, harmonia, sucesso, prosperidade. Mas se você entra no ano novo pensando em quem você quer ser, você só consegue acessar essas energias até um certo limite, que é o limite da motivação. Vem aqui comigo. Veja, se você entra um novo ano pensando, eu quero ser magro, quero ser magra, tá? Exemplo. Por quê? Você deseja emagrecer, por exemplo? Toda vez que você pensa nessa identidade que você se atribui, que você terá, eu serei magra, eu serei magro esse ano, quero ser isso. Você exclui uma série de sensações e energias, porque se você diz eu quero ser magra, essa identidade é algo a alcançar. É algo que você não é. Então, a energia que isso traz é: eu vou perseguir a magreza, eu vou perseguir a perda de peso. E uma solução que os metafísicos mais literais sempre trazem é: finja até que você se torne. Ora, em si, essa afirmação, ela não traz um paradoxo inteligente, mas uma contradição inconciliável. Porque sempre que você fingir, você estará consciente de que você está fingindo. Qual é a solução? Parar de querer ser. Escuta a prof aqui. Você não vai querer ser nada em 2026. Não é querer ser magra, é querer viver uma vida mais saudável. Dá para viver de formas diferentes? Dá. Dá para colocar na cabeça que você vai ser uma pessoa X? É muito mais restrito, limitante e prejudicial. Porque todo dia que você acorda e você fala, eu ainda não sou, eu ainda não sou, eu ainda não sou, você não se autoriza. Não é verdade? A gente vê isso em quase todo vídeo. Tem vídeo que está muito na cara, tem vídeo que está mais subjacente ali, mas é a prerrogativa da desprogramação. Entenda. Você é uma pessoa que busca metafísica, você é uma pessoa que busca cocriar. E tudo que se fala de cocriar está relacionado à reprogramação, vai trazer problemas. Por isso que umas coisas você consegue, outras coisas você não consegue. Porque você está tentando se reprogramar para ser alguém. Veja, vamos entender esse ponto aqui. Se você quiser um 2026 diferente, sem bitolação mental, sem tirar um padrão negativo e trocar por outro. Você já percebeu que você está girando em círculo? Ah, eu resolvi isso aqui e veio uma outra coisa. Mas não são coisas da vida, são coisas aqui, ó. Programas mentais. Sai um, entra outro. Gente, é viver, não é ser. Vocês entendem, pessoal, por que eu bato nessa tecla que a identidade é uma prisão? Olha só, exemplo, eu tô aqui e eu posso falar com vocês, pessoal, eu sou uma mulher muito livre, eu sou uma mulher independente, eu sou uma mulher que está no meu belíssimo apartamento, no meu belíssimo estúdio, muito realizada, muito alegre. O que vocês vão falar? Vocês vão falar, poxa, é verdade, ela é. Claro que sempre vai ter gente para discordar, né? Mas a maioria, quando você fala eu sou isso, a pessoa fala, se você tá falando, né? E eu também posso dizer para vocês, pessoal, eu sou uma pessoa que realmente eu conquistei muitas coisas, né? Eu tenho esse estúdio aqui e tal. Mas eu sou uma pessoa muito frustrada. Porque eu perdi muitos anos na faculdade, fazendo uma faculdade que eu não usei. Eu segui um caminho que me atrasou muito na vida. Eu sou muito frustrada. Vocês vão falar o quê? Poxa, ela é. Ué, se eu tô dizendo, né? Ou seja, aquilo com o qual você se identifica, você diz, eu sou isso, eu sou aquilo, não é realidade absoluta. É uma identificação apenas. E essa identificação faz com que você se reduza num espectro muito pequeno de possibilidades, pensamentos e sensações. E ao mesmo tempo te conecta com um espectro mais aprisionador, mais limitado também, que vive na mente coletiva. Ou seja, uma pessoa que fala,
eu quero ser magro ano que vem, né? Eu sou uma pessoa que está caminhando para emagrecer. Isso tudo é conceitual. Isso é conceitual. Porque, na verdade, o que você está fazendo? Você está vivendo aquele momento em que você coloca menos carboidrato no prato. É isso que você está fazendo. Você está vivendo aquele momento que você está indo para a academia. Você está vivendo aquele momento que você decidiu consultar com o médico para usar um medicamento ou não. Não tem esse negócio de eu vou ser. Isso é conceito para te identificar com uma coisa, para se posicionar no tempo e no espaço com relação à sociedade. Mas é a verdade em si? Não é. Então, você viver no mundo conceitual como se fosse a verdade te aprisiona. Nós estamos aqui em janeiro, se você veio do futuro, fevereiro, março, se você veio de outro ano, que está no primeiro trimestre desse outro ano, entenda, os primeiros 3 meses carregam uma energia em que o planeta em geral, apesar de coisa muito doida estar acontecendo aí, né? Mas sempre tem coisa muito doida em qualquer momento do ano, mas grande parte das pessoas está na praia, passeando de férias ou fazendo suas metas para o ano. A pessoa nós temos nessa egrégora coletiva, pessoal, energias de esperança, de motivação. Como você vai se conectar com isso? Como geralmente as pessoas fazem no começo do ano? Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou ser aquilo outro. Todo dia que você acorda, você fala, eu ainda não sou, inevitavelmente você vai se desmotivar. E quando você se aproximar daquilo que você quer ser, você vai se agarrar. E você vai ficar ansioso para não perder. Agora que eu emagreci, eu não posso ganhar peso de novo. A neurose jamais vai te deixar. Isso não é vida. Então, como isso tudo é conceitual, isso vai te colocar girando. Vai te colocar em conexão na mente coletiva com outras pessoas que, inclusive, têm essa mesma vibração. Que geralmente é uma vibração de alguém que tem uma meta, está frustrado porque ainda não conseguiu aquela meta, está se esforçando muito. É uma vibração que não é a mais alta, não é um aspecto da mente coletiva mais qualificado. Agora, se você diz para você e tem o entendimento, esse ano eu vou me alimentar melhor, existem menos barreiras para que você faça isso. Esse ano eu vou poupar mais dinheiro. Esse ano eu vou guardar dinheiro para eu viajar mais. Esse ano eu vou ter mais tempo para as pessoas que eu amo. Por quê? Porque existem menos barreiras para o viver, para o fazer, quando não se tem uma identidade monitorando cada ação sua. Vocês estão entendendo isso aqui? Ah, Bárbara, mas eu falo que eu vou fazer, que eu vou acontecer, esse ano eu vou viver assim, esse ano eu vou viver assim, e mesmo assim eu procrastino, eu não consigo, eu me desmotivo. Você tem que verificar, existe uma identidade sendo o seu algoz. Gente, não é o que a gente fala, é o subtexto da fala. Tem que aprender a ler o subtexto do que você está dizendo. Quantas vezes você afirmou, eu acredito no amor, e você era desesperado. Na verdade, o que você estava dizendo energeticamente era, pelo amor de Deus, não aguento mais ficar sozinho. Então a gente tem que saber ler. A gente tem que ter sinceridade e neutralidade para interpretar o que realmente a gente está falando, que não está sendo dito. Então, quando você diz, este ano de 2026, 2027, 2028, 2030, não sei onde você está, em que tempo você está aí, você falou, eu vou viver, eu vou fazer isso. E não existe nenhuma identidade. Eu vou gravar esse vídeo para eu ser aclamada. Eu vou gravar esse vídeo para eu ser uma mulher de sucesso. Eu vou ter bloqueio quando eu sentar para gravar. Porque a identidade mulher aclamada, mulher de sucesso, tá assim olhando para mim assim, ó. A gente tem uma carta no tarô que é o 5 de espadas. É bem isso. O 5 de espadas é uma traição do ego, né? Mesmo a pessoa ganhando, ela sente que ela tá perdendo. Na carta do 5 de espadas, a gente tem um anjo que deveria ser alguém que nos ajuda, mas ele está cobrando da gente certas posturas, tá muito duro com a gente, né? Principalmente no tarô mitológico eu gosto dessa carta, ele tá olhando espantado assim. O 5 de espadas, espadas apontando para você.
Você não tá fazendo? Você ainda não se tornou essa mulher de sucesso? Você ainda não se tornou essa pessoa magra? Você ainda não se tornou esse cara forte? Você ainda não é? Você não tá autorizado a viver. Como que uma pessoa que não é magra fica feliz, vai pra academia? Academia é lugar de gente sarada. E aí você não vai pra academia? Porque a pessoa magra ou sarado que você quer ser tá assim, ó. Como é que você vai fazer isso se você não é ainda? Isso é a sabotagem, a procrastinação e tudo mais. Só que é a identidade como seu algoz, né? Essa identidade está monitorando cada ação sua, como a gente vinha falando aqui. Então, sempre que você está atrelado a uma identidade, você vai condicionar suas ações ao que aquela pessoa pode ou não pode fazer, deve ou não deve fazer. Portanto, toda identidade é limitante. E se você quer entrar num novo ano verdadeiramente ilimitado, conectado com as energias de mudança e de abertura de caminhos, de várias possibilidades, não é possível fazer isso se atrelando a um vir a ser. Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou me transformar nisso, eu vou me transformar naquilo. Sabe por quê, gente? Porque é o que a gente está falando, que isso aqui é uma grande ilusão. E toda ilusão, ela pode trazer uma dose de motivação, mas ela sempre vem com um sabotador muito grande. Então, a gente vê isso também na carta do diabo que segue a torre. Observe esses arquétipos aqui. O diabo é a carta que vai falar do ego, desse eu que deseja poder. Quando você entra num novo ano na energia do diabo, e é o que a maioria das pessoas faz, né? Quando entra um novo ano, ou quando se empolga com alguma coisa, quando vislumbra algum ganho, né? Por exemplo, eu tô apaixonada, então eu vislumbro alguma coisa boa nesse relacionamento. Eu comecei um trabalho novo, nossa, eu vislumbro possibilidades financeiras. Então, o diabo vem, o ego vem dizendo, eu vou ser poderoso. Eu vou ser poderoso com essa pessoa me amando. Eu vou ser poderoso com essa pessoa apaixonada por mim. Eu vou ser poderoso nesse novo trabalho. Então veja que o diabo, ele é o ego que nos atinge ali em todo o começo do ano, fazendo com que a gente caia na ilusão de eu vou ser poderoso se eu for isso, se eu for aquilo, se eu me transformar nisso, se eu me tornar aquilo. No entanto, o que segue o diabo, pessoal? Os alunos do curso Tarot Master sabem. A torre. Depois do arcano 15, vem o 16. Depois do diabo, vem a torre. A torre é uma casa, uma estrutura alta que foi atingida por um raio e essa estrutura está caindo, se desmantelando, mostrando, revelando as ilusões do ego. As ilusões que o diabo construiu, as ilusões do poder. Portanto, a gente entende que o mês de janeiro, fevereiro, março, esses meses são mais lentos, são mais propícios, são meses em que as pessoas, como eu já falei, estão de férias aqui, a gente tem carnaval, bastante feriado. Então, não é que você não deva fazer isso. Você deve e pode descansar, pelo amor de Deus, tá? Ou trabalhar, se for o seu caso. Mas o importante é como você vai se carregar no começo desses meses, que você se associe realmente às energias de mudança, mas não como o diabo. Não como o diabo, que tem uma empolgação, que tem uma motivação sempre em torno da personalidade, né? Então você está se contando alguma historinha de ano que vem eu vou ser isso, ano que vem eu vou ser aquilo. Se você tiver assim, é o momento de parar e olhar. Será que eu já não fiz isso nos anos anteriores? Eu vou ser essa pessoa, eu vou ser aquela pessoa. E por um tempo eu consegui, uma semana, 2, até um mês. Porém, quando as pessoas, situações ou elementos de decepção, ou até mesmo um errinho que você cometeu, ou nem foi um erro, mas você saiu um pouco daquela identidade ideal que você construiu, né? Daquele algoz ali. Quando você sai um pouco daquilo, isso começa a atacar a identidade que você construiu. Aí você começa a ficar desleixado, desmotivado, acaba tudo, acabam todas as suas estruturas. A torre cai totalmente na sua cara. E você vai falar, tá vendo? Eu não sei porquê, agora eu tô desmotivado, tá vendo? Eu achei, nossa, eu tava tão positivo. Você não tava positivo, você tinha dado um pump no seu ego. Você tinha dito pra você, eu vou ser, eu vou ser, eu vou ser. Você não vai ser nada. Você é um ser que já está vivendo. Você não precisa ser, você precisa viver. Então, o que você vai viver em 2026 não precisa estar atrelado a uma imagem de eu idealizada dessa forma. Quanto mais idealizar um eu novo para 2026, mais restrito vou ficar. É esse pensamento que você tem que ter.
E não é isso que muitos ensinamentos dizem por aí, né? Olha, se você não conseguir visualizar um eu perfeito, ele nunca vem à tona. E veja quantos problemas nós temos por causa da idealização desse eu perfeito, quando na verdade já somos. Pessoal, já somos perfeitos. Toda paranoia em buscar algo que você já tem vai trazer a ruína. Anote essa frase. Toda vez eu falo isso aqui e eu vou falar sempre. Lembra aquele livrinho lá do Paulo Coelho, Alquimista, todo mundo sabe, né? A pessoa faz todo um rolê, todo um paranauê e depois ela descobre que ela estava sentada no próprio tesouro. É aquela metáfora muito simples. O Eckhart Tolle também usa essa metáfora no começo do Poder do Agora. E é isso, gente. A evolução, ela não é para fora. A evolução é para dentro. Para entrar um ano que você realmente fale, meu Deus, eu me desprogramei, eu entrei limpo de crença, de pensamento, de neurose, eu parei de girar em círculo em torno da minha própria mente. Para que você entre com essa lucidez, é preciso parar de querer ser alguma coisa. As pessoas já vão te rotular, né? As pessoas vão olhar para você e vão achar, nossa, ele é bem-sucedido, ela é fracassada, outras vão achar que você é lindo, lindo, outras vão achar que você é feio, horroroso. Olha que beleza, tá cheio de rótulo aí, né? Você não tem que se preocupar, né? De criar os seus rótulos para você, não. A sociedade vai fazer isso o dia inteiro. Então, quando alguém vier falando que você é isso, que você é aquilo, você fala, ah, tá, que legal, que bacana. Aí o outro fala uma coisa oposta. Aí você fala, aham, legal, né? Ou para parafrasear aqui como o Eckhart Tolle fala, sempre que alguém julgava o mestre virava e falava, is that so? Né? Porque eu ouvi essa fala dele em inglês, no canal dele em inglês. Então, toda vez que alguém chegar, nossa, mestre, você é horrível. Is that so? Nossa, mestre, você é um milagre, você devia ser canonizado. Eu falo, is that so? Porque não é sobre essas identidades, elas são conceituais, esse negócio não existe, né? E o mestre sabe disso. Mas quando é você que traz um rótulo X para como você deveria ser, você está dizendo que você tem que perseguir aquilo. E aí tudo que você persegue foge de você. Gente, tem formas mais inteligentes de se viver. E sem modéstia nenhuma, é desprogramando-se. Tá? É desprogramando-se. Então, observa. Se eu já sou algo, se a minha essência e a minha existência precedem qualquer conceito, então eu sou livre para viver. Repita comigo aqui, deixa nos comentários. Eu já sou livre para viver. Mas agora vamos repetir entendendo essa frase, tá? Eu já sou livre para viver, por quê? Porque eu já sou tudo que eu venho buscando. Eu percebo que eu preciso emagrecer para caráter de saúde, de estética. Então eu não vou querer ser magro. Isso nem existe, porque para algumas pessoas você vai ficar muito magro, nossa, tá doente. Para outras pessoas você ainda vai faltar perder peso, tudo pode ser relativizado e é muita doideira. Não é sobre isso. Você vai falar, eu já sou livre para comer saudável. Antes eu não era. Porque antes eu me pressionava, eu me restringia, eu queria ser alguém para ser aceito, para me permitir, e nada disso precisa existir mais. Porque antes eu tinha uma identidade de uma pessoa que não podia fazer as próprias escolhas, tinha essa identidade aqui me pressionando, sendo meu algoz, eu estava fragmentado, eu estava dividido. Existe esse eu fracassado que está tentando chegar lá, não é real. Agora eu estou absolvido. Absolva-se dessas identidades, vai viver, né? Pessoal, é super importante isso. É isso que vai fazer com que você entre num novo ano livre de conceitos sobre quem você é, conceitos sobre como a sua vida deveria ser e de verdade inteligente, né? Tá na hora de usar essa inteligência a seu favor. Porque a pessoa que se atrela à identidade é igual aquele elefante com a cordinha na cadeira de plástico. Todo mundo sabe essa historinha, né? Não sei se é real ou não, mas deve ser, que é muito difundida aí. O elefantinho, quando ele é filhotinho, ele é amarrado numa pilastra de ferro. Toda vez ele tenta sair, ele não consegue. E ele vai crescendo, crescendo, e ele tá gigante, ele poderia arrastar qualquer coisa, mas com uma cordinha na cadeira de plástico, ele fica lá, ele não sai mais. Porque ele foi treinado para entender
que aquele é o lugar dele. Isso é a identidade. E essas identidades foram construídas para você quando você era criança, quando você estava tentando se entender. Porque quando a psique precisava de um lugar seguro, porque você era muito inexperiente, todo mundo falava que você era isso, que você era aquilo, que o outro era essa pessoa, aquela pessoa, melhor ou pior, e você foi aprendendo a fazer isso, você foi se protegendo nesse lugar dessas identidades. Então, agora, além de desacreditar dessas identidades que você trouxe para si, que as pessoas criaram para você, para de criar novas. Para de inventar novas. Novas personas para mandar em você e te limitar no seu potencial ou te cobrar e te pressionar. Eu não sou nada. Eu sou um ser de inteligência divina livre para viver. Eu me absolvo desse sistema analítico condenatório, desse julgamento disfarçado de motivação. Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Eu fui um bom menino? Eu fui uma boa moça? Quem fui eu esse tempo todo? Quem eu tenho que me tornar? Exaustivo e ilusório. Não é sobre isso. Se você não tira esse paradigma, esse padrão mental daí de sempre buscar quem sou eu? Eu sou poderoso? Eu sou vitorioso? Como ser este eu ideal que aspiro? Gente, é claro que somos poderosos, é claro que você é poderoso. Mas é claro que você é vitorioso, você é o milagre da vida. Não tem dúvida sobre isso. Olha para suas organelas, para o seu corpo se desenvolvendo, o sangue fazendo uma série de funções, o corpo fazendo uma série de sínteses. Isso é um milagre biológico. Você é a natureza associada a uma inteligência, tanto instintiva, quanto biológica, quanto racional, quanto divina. Para então de buscar valorização através de um conceito de identidade que a Matrix vai te dar. Chega! Por fim, para acessar essas energias de forma realmente evoluída e revolucionária na sua vida, escreva simplesmente no seu caderno: esse ano eu vou. E complete com as ações. Pronto. Aí planeje o seu ano de forma anual, semestral, trimestral, mensal, semanal e diária. E use esse primeiro trimestre como um teste e avaliação, né? Faça aquilo que você se propôs. Veja se quando não conseguiu fazer, quais foram os motivos. Foi falta de tempo? Se for preciso, troque algumas atividades na agenda, porque não é possível fazer tudo. A gente tem um tempo limitado, portanto não vai se entupir de coisas. Mas troque, saiba priorizar, colocar tudo no seu lugar. Lazer, trabalho, tempo livre, hobbies, passeios, estudos. Agora, se o que te impediu não foi o tempo, mas você percebeu que foi o medo, a procrastinação, a síndrome do impostor ou qualquer outra sorte de sabotagem aí, tenha 100% de certeza que veio de alguma identidade que te escraviza. Assim como o arcano 15 do diabo, dizendo no seu ouvido: você não é essa pessoa. O que você está pensando? Então, ao invés de levantar a voz psíquica e debater com o diabo o quão foda você é, ai, diabo, eu sou assim. Não, não. Sorria para ele com um suspiro de alívio, né? E diga: tem razão. Eu não sou mesmo, não. E eu nem preciso ser. E aí dê as costas e vai se concentrar na sua atividade como alguém desprogramado, que não tem tarefa nenhuma a não ser focar naquela atividade a qual se propôs, sem os pesos de uma cobrança que só você vê, mas que te sabotou tanto ao longo desses anos. Lembre-se, você já é livre para viver. Que 2026 seja esse ano de comemorar a sua liberdade, suas ações na vida como alguém livre e desprogramado de verdade. E para isso, gente, contem comigo nessa jornada, através do maravilhoso curso de Desprogramação de Crenças Limitantes, o Autoestima Feminina, o curso Lei da Atração Avançada, que é o Linha do Destino, e tantos outros da escola, bem como o Tarot Master, que é profissionalizante e vai te trazer a possibilidade de trabalhar em casa em 2026, ajudando pessoas e prosperando muito apenas com o celular. Então, escolha os seus, aproveite e até a próxima.